E aí, pessoal, tudo bem? E aí? A gente vai apresentar para vocês o nosso novo jig de colagem de headstock. Acompanha aí. Mas antes, para que um jig para colar headstock? Essa aí é uma boa pergunta. Vocês sabem, por experiência própria, que ao pressionar a colagem, as peças tendem a deslizar. O jig é justamente para garantir o alinhamento das partes na hora da colagem. E a única preocupação do luthier será pressionar a área de colagem. Agora nós vamos conhecer todas as partes do jig. Aqui nós temos o berço do headstock, e ele conta com guias laterais ajustáveis, e essas guias vão garantir o alinhamento do headstock, impedindo que ele se movimente. Contamos também com a guia de topo, ela vai funcionar como um fim de curso, evitando que o headstock se desloque contrário à colagem. E como último recurso, nós temos aqui uma prensa de topo. Caso seja necessário o último ajuste de pressão na colagem, nós podemos acionar através dos manípulos. Lateralmente nós temos acesso a esses dois manípulos que permitem um ajuste de altura e de ângulo do headstock. Aqui nós temos o berço do braço. Ele tem um travessão para fazer a fixação geral do braço e conta também com guias laterais ajustáveis. Isso vai garantir o alinhamento do braço e impedir que ele se mova. E aqui nós temos o item adicional, que é um suporte para o corpo do instrumento. Antes da gente regular o jig, a gente precisa primeiro preparar o instrumento. E a gente vai fazer um processo que a gente chama de colagem a seco, que nada mais é do que o ensaio da colagem. Nesse momento, a gente prevê tudo o que é necessário para que a colagem ocorra bem. E aqui é importante ressaltar os tipos de fratura. O mais comum são os que quebram em ângulo. E tem também os que quebram reto, que inclusive são os mais complicados de reparar. E aqui nós temos um caso bem específico, onde uma parte quebrou em ângulo e a outra quebrou reto. Vamos posicionar o headstock e vale ressaltar que cada caso é um caso. Aqui nós julgamos necessário fazer um calço de colagem de acordo com o headstock. E a gente revestiu ele com fita adesiva para evitar que ele grude na hora da colagem. Então nós vamos posicionar o headstock, prender com grampo e verificar o alinhamento. Alinhamento conferido, nós vamos adicionar grampos para garantir que o headstock não se mova. Isso é importantíssimo para a próxima etapa, que é a regulagem no jig. Vamos preparar o jig para receber o instrumento. Vamos afastar todas as guias, ajustar a altura do berço, tirar o travessão e posicionar o suporte do corpo do instrumento. Vamos colocar o instrumento no jig. Vamos aproximar o berço do headstock, mas sem encostar ainda. Vamos ajustar o avanço do instrumento sobre o berço e aproximar o máximo possível o headstock da guia de topo. Vamos posicionar o travessão, conferir o alinhamento se orientando pelo centro da guia de topo e pelo centro do travessão. Alinhamento conferido, podemos travar o travessão. Ajustar as guias laterais. Agora, realmente, nós vamos fazer o ajuste do berço do headstock. Vamos encostar manualmente, e isso vai copiar o ângulo. E a gente pode apertar os manípulos laterais. E agora a gente pode encostar as guias laterais. E ajustar a guia de topo. Agora o instrumento está totalmente travado e o jig configurado. Agora nós já podemos remover o headstock para iniciar o processo de colagem. E vocês vão poder ver na prática a principal função do berço, que é devolver o headstock para a área de colagem sem perder o alinhamento. Devido ao tipo de quebra desse headstock, que tem um ponto que a quebra foi reta, nós não conseguimos tirar o headstock por cima. Então nós temos que movimentar o headstock nesse sentido e remover a guia de topo.
Dessa forma a gente pode deslocar o headstock e tirar ele por cima. E vejam como é muito prático devolver o headstock para a área de colagem sem que ele perca o alinhamento. Então, pessoal, material à disposição para colagem. Agora vamos meter a mão na cola. Agora, pessoal, as peças já estão com cola e nós vamos devolver aqui a guia de topo para o local dela. Vamos colocar os manípulos. E como esse tipo de quebra aqui é uma quebra reta, nós já vamos aproveitar aqui a prensa de topo, aplicar uma pressão nesse sentido. E aí, com isso, a gente vai garantir uma junta mais precisa. Agora, pessoal, um detalhe muito interessante. Para a gente utilizar a prensa de topo, primeiro nós temos que folgar esses dois manípulos. E aqui um detalhe muito importante, nós vamos folgar de leve, somente o suficiente para que a guia de topo trabalhe no sentido do headstock. Assim a gente pode ajustar a prensa de topo. O Thiago vai apertar aqui e a gente vai observar aqui se vai escorrer cola. Então, a gente já aplicou pressão nesse sentido, ok? Já espremeu um pouco mais de cola aqui no centro da fissura. Aplicamos a pressão suficiente aqui para juntar o máximo possível. Agora a gente pode seguir com a limpeza e depois pressionar o restante da área de colagem. Agora, pessoal, a colagem já foi realizada, a gente já está terminando a limpeza aqui. E a gente gostaria de enfatizar aqui, ó, essa abertura, que é uma preocupação que a gente teve, de ter essa abertura a maior possível para a gente ter acesso com maior facilidade, né, para entrar os grampos. No caso, se precisar utilizar algum tipo de liga para fazer a colagem, a gente consegue fazer também. E dá um acesso melhor também à limpeza, tanto em cima como embaixo, né? Então agora o instrumento vai permanecer aí no jig por até 5 minutos. Após os 5 minutos, a cura da cola já iniciou, então nós não corremos mais nenhum risco dessas peças se movimentarem. Nesse momento, não tem mais necessidade do instrumento permanecer no jig, porque a sua função já se cumpriu. E para fechar com chave de ouro, nós ainda temos uma última surpresa para vocês. Mas antes de revelar, é importante entender de onde essa ideia surgiu. Fala aí, Thiagão. Pela nossa experiência e com certeza pela experiência de vocês, nós já sabemos que sempre temos mais de um instrumento na oficina para fazer esse tipo de trabalho. A partir daí, lancei a seguinte questão para o Anderson. Cara, imagina se nós tivéssemos um jig que garantisse uma colagem com segurança e que ainda mais não ficasse ocupado com o instrumento após a colagem. Sacaram? Essa é a cereja do bolo. Então, se você tiver mais do que um instrumento na sua oficina para fazer a colagem, você vai conseguir fazer isso no menor espaço de tempo. O instrumento vai repousar para que haja a cura da colagem e o jig agora está pronto para receber outro instrumento. A colaboração é algo que a gente valoriza bastante e a experiência de cada profissional conta muito para a gente desenvolver um jig versátil, prático e seguro. Vejam só o resultado dessa colagem. O headstock está em perfeito alinhamento e esse é o principal objetivo do jig, garantir que as peças não se movam ao serem prensadas. Agora o instrumento vai descansar por 24 horas e logo em seguida mostraremos o resultado sem os grampos. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo de teste, espero que tenham gostado. Logo mais traremos informações sobre a data de lançamento
e a lista de reservas. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Deixa o teu comentário aqui embaixo e até a próxima. Valeu, pessoal! Valeu!